Quando a gente fala de vendas, acontece algo muito interessante. Normalmente nós pensamos assim: vendedor é aquele que fala bem, é aquele que se comunica bem, é aquele que, quando chega, toma conta da rodinha, né? Ele consegue se relacionar com as pessoas muito facilmente. E isso ajuda verdadeiramente no mundo de vendas. Pessoas que sabem se relacionar, elas podem vender. Mas o relacionamento não é tudo. E talvez o relacionamento seja só o primeiro passo. É muito comum quando eu escuto pessoas conversando sobre isso, falam, não, eu sou muito bom de relacionamento. Mas aquela história do vendedor que vende areia no deserto não existe mais. Hoje, se não tiver técnicas de venda, se você não estiver preparado para vender, muito provavelmente você vai perder boas oportunidades e corre o risco de querer falar mais do que escutar, não é, Salu? É, com certeza, Fabrício. Muito legal você puxar esse tópico, porque isso é até como se fosse um mito. Ah, eu sou bom de relacionamento, eu sou bom de vendas. E aí a pessoa deixa de aplicar técnicas que podem conduzir uma boa conversa para um lado produtivo para ambos os lados. E aí o vendedor, ele precisa entender que o relacionamento, como você mencionou, é importante, sim, mas de forma estruturada, produz algo de positivo para ambos os lados. Que legal. O Salu falou uma coisa legal, Walter, e a gente conversa muito sobre isso, sobre os mitos de vendas, né? Sim. Então, esse primeiro, do vendedor que fala muito, ou aquela pessoa que é vendedor nato, é o único que vai se dar bem, eu entendo que isso é um mito. E temos outros mitos em vendas também? O que não falta é mito em vendas, né? Tem vários, a gente pode enumerar vários deles. Bom, um dos mitos diz respeito à questão do fechamento, né? O vendedor que aplica mais técnicas de fechamento realmente vende mais? Mito ou verdade? Bom, a resposta correta é depende. Depende do tipo de venda, porque venda não é tudo igual. Existem diferentes tipos de vendas. Tem a venda que ela é mais transacional e tem a venda que é mais consultiva, né? Qual a diferença entre as duas? Bom, uma venda transacional é uma venda na qual você precisa normalmente de um contato, uma visita, um momento ali com o seu cliente para realizar a venda. É o que a gente faz quando vai na padaria, quando você compra algo que aquele único contato com o vendedor é o suficiente para você adquirir um bem, Você né? usa um exemplo legal, Walter, até para complementar o que você está falando, eu gosto desse exemplo. Quando você está andando no aeroporto, antes do embarque, e tem aquela turma que fica oferecendo uma mala de viagem para você, que parece que a mulher ela tem o olho da medusa. Do jeito que você cruzou o olhar, ela vai conseguir te chamar para conversar e vender uma assinatura de revista que praticamente hoje você tem tudo no digital, né? E ela vai querer vender essa assinatura em troca de você ganhar uma mala de viagem que você nem precisa. E a venda transacional é isso, porque se ela não fizer aquela venda naquela hora, você vai embarcar e ela vai perder a oportunidade de vender para você. Exatamente, exatamente. Essa é a venda transacional, é super importante, não tenha dúvida. Porém, a venda consultiva ela é diferente. Você precisa de várias visitas, de vários momentos com o seu cliente para atingir o seu objetivo, que é realizar a venda. Seja a venda de um produto, seja a venda de um conceito, né? Como a gente vê muito na indústria farmacêutica, o propagandista visita o médico, ele vende uma ideia de prescrição de um medicamento específico, a venda de um conceito, né? Ou mesmo a venda de um bem durável de alto valor agregado. Por exemplo, é difícil você comprar. É raro você ver alguém comprando um carro por impulso no primeiro momento que ele vai na concessionária. Muito provavelmente ele já estudou aquele produto, ele já pesquisou outros carros, ele já teve uma conversa com o vendedor e essa venda ela vai sendo construída. Ela vai sendo construída. Por quê? Porque o custo da decisão por uma escolha na venda consultiva, ele pode ser alto se você fizer uma má escolha. O custo da decisão por uma compra numa venda transacional de um bem mais simples, de menor valor agregado, ele é menor, porque, poxa, se eu compro um prato de comida e a minha experiência não é tão boa com aquela comida, bom, beleza, né? Se ela não me fizer mal, mesmo que o sabor não esteja tão mal, é algo que você vai superar muito facilmente. Agora, quando você compra uma casa
onde você vai morar com a sua família, tem todo o investimento, e aí você descobre que aquele bairro é um bairro muito perigoso, não era o que você esperava. Aí é complicado. As consequências serão maiores. Você tocou num ponto muito interessante, até de algo pessoal que eu tenho vivido. A gente tem pesquisado alguns lugares para mudar da onde a gente reside, e sempre que a gente conversa com o corretor ainda, por mais que seja uma venda consultiva, ele age, na grande maioria, de uma maneira transacional. Ele quer vender para você como se ali fosse a última oportunidade. Então ele te leva no plantão, ele faz toda a apresentação e ali ele já quer fazer uma série de fechamentos sem você estar preparado para comprar. E é muito legal porque as pessoas de vendas precisam fazer essa analogia, se colocar no lugar do comprador, porque além de vendedores, nós somos consumidores, né? E quando você é consumidor, você precisa entender como que você se sente comprando. Eu uso muito um exemplo nos treinamentos de uma loja de material esportivo que faz uma venda simples, uma venda transacional, né? Porque ele vende tênis, vende material esportivo, não vou falar o nome aqui, senão eu posso tomar um processo deles, mas é uma loja grande e os vendedores, eles ficam em fila na hora que você entra na loja. E ele olha para você como se fosse um prato de comida, né? A impressão que você dá é que você se transforma num cifrão na hora que entra. E você nem pisou na loja, você vai olhar ali para o primeiro par de tênis, a pessoa já olha para você e fala assim: ó, eu sou o fulano de tal, se você quiser experimentar, parará. Ele discorre, fala tanta coisa que você não presta atenção em nada do que ele falou. A única coisa que você quer é que ele pare de falar para dizer aquela célebre frase: eu estou só olhando. Tô só dando uma olhadinha. Só tô dando uma olhadinha. Né? Eu vi outro dia um meme falando que só dando uma olhadinha é desculpa de pobre para ir na loja e só olhar e ficar sonhando o que teria. Mas não é não. Isso é uma maneira de você criar uma objeção para ele parar de te incomodar e você olhar com muita calma, olhar com mais calma. Mas voltando ali para o corretor. Quando você vai ali no ambiente, é lógico, você está tendo uma experiência diferente. Aqueles decorados maravilhosos, onde eles enchem de espelho, parece que um apartamento de 100 metros tem 350, né? Fica tudo mais amplo, você começa a olhar aquilo, você começa a se imaginar morando. Só que a decisão não é ali. Você precisa conversar, você precisa ver sua capacidade de investimento, você precisa ver se o fluxo que você vai montar cabe dentro do seu bolso, se você vai se sentir bem integrado àquele bairro, se aquele bairro atende às expectativas, né? E isso muda tudo. Recentemente eu tive numa imobiliária que eles estão mudando esse conceito, eu achei muito legal. O vendedor, ele deixa de ser... Ele é uma imobiliária que trabalha com todos os lançamentos em São Paulo. E eles deixam de trabalhar exclusivamente com algumas construtoras para quê? Para poder entender aquilo que o cliente precisa, oferecer coisas diferentes. E aí, no momento que eles conseguem desenhar aquilo que você precisa, ele te leva para pro empreendimento. Que aí você já tem passo da decisão acelerado. E aí, quando você sente aquela necessidade, você se sente pertencente ao ambiente, o que eles fazem? Eles marcam uma nova reunião no escritório deles para falar de valores. Ou seja, eles entenderam esse conceito da venda consultiva, onde você precisa preparar o comprador para que ele esteja pronto para comprar. E muito bacana que eles modelaram isso dos Estados Unidos. O corretor nos Estados Unidos, ele é um consultor verdadeiramente. Que essa é uma outra palavra que ficou banalizada com o decorrer do tempo. Vamos dar um nome mais chique para o vendedor, né, Salu? Então eu vou começar a chamá-lo de consultor. Só que o consultor, de onde vem essa palavra? Vem de consulta. Né? E a consulta que você precisa fazer perguntas, entender o que o cliente precisa, entender como que você vai resolver o problema dele, senão você acaba oferecendo coisas que não necessariamente você precisa, né, Salu? Exatamente, Fabrício. E aí é muito importante que o vendedor, ele tem que ter o controle e conduzir a jornada do cliente dele a partir do momento em que ele tem consciência. O que eu vendo exige uma venda simples ou exige uma venda complexa? E é interessante a gente observar que o próprio vendedor, muitas vezes, ao não saber essa definição, ele conduz a venda que cria esse tipo de aborrecimento por parte do cliente. Então, ele precisa perguntar, ele precisa ter pleno conhecimento do tipo de venda que ele vai fazer para que o comprador ele comece a se sentir
conforto e segurança, e é que aquele vendedor comece a passar para ele uma jornada através do modelo que ele vai trabalhar de forma segura para que ele obtenha o resultado. E o resultado não pode ser só do vendedor, tem que ser prioritariamente do comprador. Vocês citaram aí o exemplo, e eu tenho um exemplo bem interessante. Essa coisa de chegar no salão de algum local de venda e já levantar a seguinte objeção: estou aqui só olhando. Nossa, eu fico impressionado com a quantidade de vendedores que perdem esse momento ao não entender. Puxa, se ele está só olhando, ele já teve uma experiência não boa. O que é que eu posso fazer de diferente para trazer essa pessoa, fazer perguntas e começar? Eu tive um exemplo na compra de um carro. Ora, imagina, um automóvel, como vocês já citaram, não é uma compra simples para quem está indo. E eu entrei no salão de uma concessionária, também não vou citar aqui o nome, e cheguei para um vendedor e disse: estou aqui só olhando. Sabe o que surpreendeu naquele momento, e isso está marcado para mim até hoje? O vendedor, ele olhou, então ele disse: nossa, você deve ter tido já experiências ruins, mas deixa eu te falar, eu estou aqui para ajudar você na escolha da tua necessidade. Eu acabei comprando lá o automóvel a esse vendedor. Ele soube fazer essa diferença. Então, fazer as perguntas, como você puxou inicialmente, é fundamental para que você parta a partir daí numa jornada produtiva para o comprador.